Graça e paz da parte de nosso Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amados, nesta manhã maravilhosa, uma manhã de bênçãos e vitória, vem aqui com o objetivo, amados, de abençoar maravilhosamente a vida de vocês. E nesse momento, amados, abençoo vocês com a apresentação desta nossa série que tem por tema o que é o sinal ou a marca da besta. E hoje, amados, eu estarei abençoando vocês com uma bênção dupla. Por que com uma bênção dupla? Porque estarei passando para vocês, amados, o estudo de número 2 e também o de número 3. Olha que maravilha. Então vamos para o estudo número 2, e a base desse estudo se encontra em Daniel capítulo 2, verso 40, Bíblia Linguagem de hoje, que está escrito: depois virá um quarto reino, e este será forte como ferro que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Glória a Deus. Primeira pergunta: esse quarto reino já surgiu ou ainda surgirá? Daniel capítulo 2, verso 44 e 45, Bíblia Linguagem de hoje. Então a palavra, ela nos revela claramente que esse reino não surgirá mais que já surgiu. Segundo, que reino ou império é esse? Atos capítulo 18, 2, capítulo 19, 21, capítulo 23, verso 11 e capítulo 28, verso 16 de Atos. Bíblia Linguagem de hoje. Então, de acordo com esses versos, a palavra nos revela que esse império é o império de Roma. Então, é o império de Roma, ou império romano. Então, terceiro, o que esse reino conquistará? O que esse reino conquistará? Daniel capítulo 7, verso 7 e 8, capítulo 2, verso 23, Apocalipse capítulo 13, verso 5 e o 6, Bíblia Linguagem de hoje. Então esse reino conquistará todos os reinos do mundo, ou todos os reinos da terra. Quarto, quem é o líder supremo desse império? Quem é o líder supremo desse império? Apocalipse capítulo 13, verso 2 ao 4, capítulo 12, verso 3 e o 4, Bíblia Linguagem de hoje. Então, de acordo com esses textos, a palavra nos revela que o líder supremo desse império é Satanás. Então, o líder desse império é o próprio Satanás. Quinto, o que Satanás faria com a lei de Deus por meio de seu império? Daniel 7, verso 25, tradução de Bíblia Almeida, revista atualizada e corrigida fiel. Então ele mudaria essa lei, tá, amados? Então, de acordo com esse verso, a palavra nos revela que por meio de seu império ele mudaria a lei de Deus. Sexto, que lei é essa? Que lei é essa? Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 17, Bíblia Linguagem de hoje. Então, essa lei é a mesma lei que foi dada a Israel no Monte Sinai. Então, a mesma lei que foi dada a Israel ali naquele monte, naquele dia, é exatamente esta lei que Satanás, por meio de seu império, estaria mudando. Certo, amados? Vamos agora para textos esclarecedores, baseado em Deuteronômio capítulo 12, o 13, Bíblia Linguagem de hoje, que está escrito: do meio do fogo o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem aos 10 mandamentos que depois escreveu em 2 placas de pedra. Amém?
Glória a Deus. Então, queridos, aqui está o esclarecimento, né? Então, a mesma lei que foi dada a Israel lá no Monte Sinai, que tratava-se a respeito dos 10 mandamentos, então era exatamente esses mandamentos que realmente Satanás, por meio do seu império, ele realmente estaria mudando aqui na terra. Amém, amados? Agora vamos aqui para o terceiro estudo, que a base do texto desse nosso terceiro estudo se encontra em Ezequiel 28, verso 15, tradução de Bíblia Almeida, revista atualizada, que está escrito: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Primeira pergunta: o que Satanás era antes da queda? Ezequiel capítulo 28, verso 12, Bíblia Linguagem de hoje, então a palavra nos revela que ele era exemplo de perfeição. Então ele era exemplo de perfeição. Então não havia imperfeição. Olha que interessante, não havia imperfeição em Lúcifer, porque ele era um ser perfeito. Segundo, sua vestimenta era revestida do quê? Sua vestimenta era revestida do que? Ezequiel 28, verso 13, Bíblia Linguagem de hoje. Então a sua vestimenta era revestida de todo tipo de pedras preciosas. Terceiro, que posição ele ocupava no céu? Que posição ele ocupava no céu? Ezequiel 28, verso 14, tradução de Bíblia Almeida, revista atualizada. Então a posição que ele ocupava no céu era de querubim guardião. Então ele fazia parte da guarda celestial. Então ele era um guarda celestial. Olha que maravilha. Então essa era a posição que ele ocupava. E lembrando que ele era o primeiro querubim da guarda de Deus, ou da guarda celestial. Ele era o primeiro querubim da guarda celestial. Quarta pergunta: o que levou ele a cair de sua alta posição? Ezequiel capítulo 28, verso 15 ao 17, tradução de Bíblia Almeida, revista atualizada. Então o que levou ele a cair dessa sua alta posição foi exatamente, amados, a prática da iniquidade. Então a prática da iniquidade foi que levou ele a cair desta posição. Quinta pergunta: o que é iniquidade? Agora entendendo o significado de iniquidade. Salmo capítulo 25, verso 11 e o verso 18, tradução de Bíblia Almeida, revista atualizada. Então, a palavra nos revela que o significado de iniquidade é o pecado. Então, iniquidade é pecado. E o que significa pecado? Que é a sexta pergunta. Romanos capítulo 7, verso 7 e 8, e Tiago capítulo 2, verso 1 ao verso 11, Bíblia Linguagem de hoje. Então, amados, iniquidade é a prática ou a desobediência a qualquer mandamento da lei de Deus. Então, o pecado é a prática ou a desobediência a qualquer mandamento da lei de Deus, certo, amados? E com certeza nós já sabemos de que lei se trata, né, amados? Então nós já sabemos que trata-se a respeito dos 10 mandamentos. Então a desobediência a esses mandamentos é exatamente a prática do pecado ou a iniquidade. Então foi exatamente isso que ele cometeu no céu. Então ao desobedecer a santa lei de Deus, automaticamente ele cai de sua alta posição. Vamos agora para o texto esclarecedor, que diz assim: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a desobediência a essa lei. Olha que maravilha. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a desobediência a essa lei. Isso está registrado em 1ª Epístola de João, capítulo 3, verso 4, tradução de Bíblia Almeida corrigida fiel. Então, amados, foi o que eu acabei de comentar para vocês. Então,
ele lá no céu desobedeceu realmente a santa lei de Deus, e ao desobedecer a essa lei, ele automaticamente ele cai de sua posição. E com certeza, amados, nós estaremos aí trazendo para vocês assim mais esclarecimento sobre esse detalhe aqui, porque é muito bom nós entendermos esse detalhe, amado, para poder nós lá na frente nós temos assim uma compreensão clara realmente dessa mudança da qual ele realizou quando ele realmente foi lançado para a terra, né? Então nós vamos ver realmente quais os mandamentos realmente que ele aí realizou a mudança, certo? Então isso aí com certeza amanhã, pela graça do Senhor, se assim o Senhor me conceder a oportunidade, eu estarei trazendo aí um pouco mais de esclarecimento sobre este assunto maravilhoso. Então